Faz um ano desde que o presidente americano Donald Trump anunciou tarifas para o mundo todo no que chamou de Dia da Libertação. Para comentar um pouco essas tarifas e como elas afetam a relação dos Estados Unidos com seus parceiros globais, a gente fala agora com o diretor de Comércio Internacional da BMJ, que já está aqui comigo, o José Pimenta. Meu querido, muito bom dia para você, sempre bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. José Pimenta, um ano, né, que a gente vem aí desse Dia da Libertação, em que todo mundo, todo mundo foi pego totalmente de surpresa, com tarifas que passaram do limite de qualquer consenso econômico. E eu quero entender, dentro desse um ano, o que de fato mudou nessa relação dos Estados Unidos com o comércio global. Débora, de maneira geral, quando a gente olha para os objetivos, né, do tarifaço, do Liberation Day, como você mesmo anunciou, fazendo um ano aqui esse mês, os efeitos, o objetivo era justamente reindustrialização da economia norte-americana, era você ter mais pujança em termos de indústria de fato e diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos com o mundo. E de maneira geral, quando a gente olha para alguns setores, você teve alguns solavancos, alguns picos de maior reindustrialização, né? Mas de maneira geral isso não aconteceu, né? O déficit comercial dos Estados Unidos passaram da casa de 900 bilhões em 2025, mantendo já uma tendência histórica. Em 2024 também foi mais ou menos isso, então praticamente flat, não alterou em termos de déficit comercial. O que mudou? E reindustrialização também não aconteceu de maneira geral, porque historicamente a gente sempre trata aí nos últimos 10 anos, 10 a 11% do que a indústria representa no PIB norte-americano. Isso não mudou, salvo para alguns setores e localizações voltados para a inteligência artificial, tecnologia da informação, alguma coisa nesse sentido. Então, de maneira geral, aqueles objetivos propostos pelo Trump lá atrás ainda não surtiram efeito. O que surtiu efeito, então, né? Ou quais foram as alterações, como você mesmo perguntou? Você teve um aumento maciço de arrecadação. Aí sim, isso tem um efeito fiscal relevante. Foram em um ano, um pouco mais de um ano, né? Estima-se um pouco mais de 200 bilhões de dólares em termos de arrecadação. E isso, obviamente, tem um impacto, como eu já disse, fiscal muito relevante. E você teve um deslocamento de parceiros comerciais. Então, você teve, sim, aconteceu uma queda relevante das importações norte-americanas originárias da China, né? Caindo aí na casa de 100 bilhões, aproximadamente 90 a 100 bilhões de dólares, México e Canadá. E depois a gente pode falar um pouquinho mais de Brasil, mas de maneira geral é isso. Deslocamento das importações dos parceiros e aumento de arrecadação, Débora. Ou seja, dá para a gente dizer que a competitividade americana foi comprometida no comércio global, José? Sim, dá para você afirmar de maneira específica. Talvez a gente tenha que olhar setor a setor. Mas o que aconteceu com a competitividade norte-americana? Quando você aumenta as tarifas, né, e você teve aí um aumento médio, né, saindo da casa de 2 a 3% de tarifa de importação, indo para 11%, você traz mais pressão para as cadeias produtivas norte-americanas que dependiam do insumo importado. Então, muitos desses produtos importados não eram produtos finais, eram produtos, exemplo do Brasil, né, quando exporta para cá. Então, eram produtos efetivamente de meio de cadeia que seriam montados, né, vamos dizer assim, seriam colocados em meio a uma cadeia produtiva maior, em uma escala maior, para servir como produto final aqui para o consumidor norte-americano. Então, esse é um ponto importante. Quando a gente olha para... Então, houve uma queda na competitividade, porque essas cadeias produtivas são fundamentais e como a gente vive um mundo ainda de cadeias globais de valor, onde você tem a alocação de recursos globalizada, embora o aumento do protecionismo seja uma realidade, os Estados Unidos sofreram nesse sentido. Também tem um ponto importante aí, Débora. Alguns estudos aqui já prevêem uma queda, né, em termos de renda familiar, um choque em termos de renda familiar, entre 700 e 1.500 dólares, isso em termos de renda familiar, por família nos Estados Unidos, por conta do tarifaço e por conta dos efeitos aí dos aumentos de custo de vida da população e, obviamente, originários, sobretudo, de tarifas de importação,
né? Nesse caso, eles circundaram bem especificamente esse fator. Então, já há estudos que comprovam isso e que se a tarifa, a seção 122, né, essas tarifas continuarem, isso pode inclusive aumentar. Então, não houve só perda de competitividade no comércio internacional, mas perda também do poder de compra relativo das famílias norte-americanas, Débora. Além disso, ainda pode vir um prejuízo, né, para os Estados Unidos. A gente teve uma decisão aí da Justiça que fez com que abrisse espaço para que as empresas tarifadas, né, em diversos países fossem recorrer na Justiça pelo reembolso das tarifas que foram pagas. Isso já está começando a ser executado, José Pimenta. Eu quero entender desse ponto de vista também o quanto que os Estados Unidos somam agora muito mais prejuízo do que lucro, como o Donald Trump tem sempre falado, que as tarifas têm feito com que os Estados Unidos, né, embolsem em bilhões em dólares. São dois pontos importantes, bem lembrado, Débora, são dois pontos importantes aí. O primeiro é exatamente esse, essa é uma discussão muito atual aqui nos Estados Unidos, é uma discussão muito presente, porque você tem mecanismos de reembolso que foram colocados entre idas e vindas judiciais, né? O que você citou foi a decisão da Suprema Corte, mas aí você teve outras decisões de outros tribunais obrigando, de fato, os Estados Unidos a colocarem mecanismos específicos para coletar informações dos importadores e exportadores também, a depender do caso, para poder efetivamente pagar, né, aquilo que foi devido, aquilo que é devido para esses importadores que pagaram tarifa durante o ciclo da IEPA, né, daquele ato de emergência econômica nacional. Então, esse é um ponto muito importante que já foi resolvido? Não, ainda não foi resolvido. Você tem sim mecanismos? Tem, mas há todo ainda um imbróglio especificamente relativo a excesso de documentação, a tipo de documentação, a prazos. Então, está em curso, né? Esse é um ponto importante. Mas somado a isso também há uma outra discussão, que é justamente o que vai acontecer a partir de julho. Nós sabemos de duas grandes investigações que estão em curso pelo governo norte-americano, da seção 301, que, sem entrar em muitas tecnicalidades aqui, porque acho que nem tem tempo para isso, mas o ponto principal é que essas investigações, a depender do resultado delas, né, do que vai sair tanto da investigação relativa a excesso de capacidade industrial, quanto a investigação sobre trabalho forçado e importações, isso deve fazer com que as tarifas aumentem novamente, tenham algum tipo de incremento aí país a país de novo. Então, de novo, essa história não acabou, esse capítulo não acabou, né? Especificamente, o que você tem hoje em discussão aqui é justamente isso. Essa mudança de pivô, saindo da seção 122 e indo para a seção 301, há audiências públicas programadas, a depender do que vai acontecer nos próximos capítulos, Débora. E José Pimenta, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, como localizar o Brasil em toda essa história, né? O Brasil, diante desse tarifaço de Trump, desse redesenho, né, no comércio global, o Brasil ficou como espectador ou foi de alguma forma beneficiado nessa história? Não, de maneira geral, beneficiado não, porque os Estados Unidos sempre tiveram uma cadeia produtiva em alguns produtos especificamente muito voltados, voltados para as importações brasileiras, né, com uma relação muito forte com as importações brasileiras, né, setor aço, autopeças, próprio setor do agro especificamente, que serve muito de insumo para cá. Então, de maneira geral, não, as tarifas do Donald Trump causaram assim rupturas em termos de cadeia produtiva, e fizeram com que o Brasil tivesse que buscar outros mercados em termos de exportação, né? Outros importadores. O problema é que isso aconteceu, de fato, houve um redirecionamento das exportações brasileiras, porém, em termos de rentabilidade, esse retorno não aconteceu, o que prova como o mercado norte-americano é importante para a gente. Hoje, quase 46%, quase 50% das exportações brasileiras estão isentas de alguma tarifa que foi elevada, né? Paga uma tarifa baixa, pequena, mas praticamente metade de tudo que a gente exporta ainda tem tarifa ou na casa de 10% ou na casa dos seus 45%, 35%, a depender do produto. São produtos importantes, que vão desde máquinas e equipamentos, aí na casa de 10%, outros produtos também, aço, alumínio, aí aumentando mais,
produtos como café solúvel, que entra aqui no Brasil ainda, com tarifa de 10%. Então, são produtos essenciais para a economia norte-americana, mas ainda são tarifados. Então, de maneira geral, o Brasil conseguiu redirecionar, mas ainda sem o ganho de rentabilidade, e a ver o que vem agora dessas sessões 301, se o Brasil vai ser afetado de alguma forma. Débora. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, José Pimenta. Sempre muito bom te ouvir por aqui. Boa semana aí para você. Até uma próxima. Boa semana, Débora. Até uma próxima.